Sejam todos bem-vindos ao método 3 em 7 de reprogramação e gestão emocional. O meu objetivo dessa live é te ajudar a tirar o seu sonho, o seu projeto do papel e se tornar uma pessoa forte e admirável. Eu sou Marcileia Belém e o tema de hoje é as limitações pessoais, como elas podem prejudicar o seu sonho, o seu projeto. E na teoria da superação das limitações pessoais, esta é a noção crucial de que não são somente os pontos fortes, os pontos fracos que determinam os pontos fortes que definem o nosso sucesso. Não importa quão extraordinário seja o nosso talento, ficamos restritos por comportamentos que limitam o nosso desempenho e define o nosso fracasso. Em outras palavras, as limitações pessoais determinam o nosso nível de sucesso. E se você conseguir identificar esses pontos fracos e traçar um plano para superá-lo, logo vai experimentar uma explosão de sucesso, produtividade, realizações em todo o aspecto da sua vida, tanto pessoal como profissional, de modo que você conhecerá quem você nasceu para ser. E a teoria das limitações pessoais desafia duas abordagens comuns ao perfeccionismo. A primeira é a teoria da personalidade, a segunda a teoria das forças. E a primeira teoria afirma que nossa personalidade é essencialmente fixa e que determina o nosso modo de agir. A área que a teoria da personalidade nós precisamos identificar os problemas e criar uma estratégia para melhorar. E a ideia é que você usa essa teoria para conhecer a sua capacidade para realização, transformação pessoal, profissional na sua vida e cria ferramentas para o crescimento. E eu poderia citar dezenas de perfis, descrever personalidade, para descrever a personalidade, ou testes para ajudar a classificar nossa personalidade, mas não são particularmente úteis para promover mudança para o nosso momento ou orientar o nosso crescimento pessoal. E outra linha de raciocínio popular, essa teoria das forças afirma que se prestamos atenção às direções em que nos move naturalmente, isso revelará nossa força e nos mostrará onde devemos concentrar as nossas energias. A lógica da teoria das forças é mais ou menos o seguinte: nossa personalidade consolidada é resistente à mudança, então devemos reforçar nossa habilidade naturais em vez de nos concentrar em áreas nas quais não temos um desempenho tão bom. Em outras palavras, a teoria das forças contribui para o sucesso, mas isso não é suficiente. Se você conhece seus pontos fortes, mas está tentando passar para o próximo nível, investir ainda mais nessa característica não levará a um salto significativo no seu desempenho. Dizer a uma pessoa altamente criativa, mas sem autocontrole, que apenas celebre, espanta sua criatividade. Por exemplo, se seus dons nunca poderão vou dar um exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa focada, extraordinária, mas você tem algumas limitações. E essas limitações, se você não descobrir e mudar, elas podem atingir o seu sucesso. Precisamos nos concentrar nos pontos fortes, mas também precisamos descobrir
e corrigir os pontos fracos para poder avançar. E a superação das limitações pessoais se baseia na noção de que a mudança é mais do que possível. E para vivermos plenamente, podemos e devemos aprender a minimizar nossas fraquezas, ao mesmo tempo que maximizamos o nosso ponto forte. E a grande verdade é que muitos obstáculos são difíceis e um foco exagerado em nossas limitações pode ser frustrante e até mesmo deprimente. Contudo, ignorá-las ainda é pior. E por esse motivo, eu vou estar explicando para você que existe um grupo de pessoas que preferem vitimizar, pessoas que usam estratégia para evitar que os outros lhe dêem opiniões. Essas pessoas são chorões. Quando você tenta falar com elas sobre um assunto que deixa elas desconfortáveis, imediatamente ela começa a chorar, se vitimizar. E por que você está magoando ela? Você é o agressor e elas são as vítimas. Você fez algo que eu descobri que muita gente usa essas emoções para impedir que outras pessoas opinem sobre a sua vida. Uns choram, outros ficam bravos, gritam, outros fogem e outros se abstraem. Mas todos utilizam a emoção pelo mesmo motivo. São uma forma eficiente de interromper a sensação desagradável. Não querem ouvir opiniões porque não estão dispostas a lidar com a dor que elas causam. Então, emprega maneiras efetivas de interromper, assim, quando alguém vai criticar ou vai expor a sua opinião. Agora eu vou falar de como essas limitações pessoais podem determinar o seu sucesso. É simples, elas delimitam as fronteiras até onde podemos ir, independentemente de quanto sejamos capazes ou talentosos. Suas limitações pessoais, seus comportamentos restritivos, conscientes ou inconscientes, o detêm. E, última instância, determina seu nível de sucesso. E a maioria de nós conhece pelo menos uma pessoa na vida que possui grandes talentos, habilidades, dons e oportunidades, porém parece não ter aproveitado muito. Talvez você esteja observando a sua vida até aqui e se perguntando: eu tenho aproveitado o máximo o meu potencial? Se você for como a maioria das pessoas, a resposta será provavelmente não. Mas que torna algumas pessoas diferentes é o que faz com que algumas alcancem o topo de esferas pessoais, profissionais. Comece a observar pessoas classificadas como as melhores em sua área e pergunte a si mesmo o que elas estão fazendo de melhor. A resposta para essa pergunta está nos pontos fracos do que nos pontos fortes. Ter muito ponto fraco te limita de ter sucesso. Você tem que identificar e eliminar o máximo que conseguir dos pontos fracos. E a maioria não recebe opiniões por um simples motivo. Não quer recebê-las. Já conheci muita gente com quem é difícil conversar e que deixa isso bem claro. São pessoas que não facilitam a interação, comportando-se, apresentando-se perante os demais de tal forma que emite um sinal vermelho, impedindo qualquer possibilidade de diálogo sobre questões mais profundas. E aquelas que estão abertas à opinião sabem como obtê-las e onde procurá-las. Se você quer ser um campeão, precisa seguir
a dieta apropriada. E essa dieta são os comentários dos demais, são as críticas construtivas. E em outra live eu já mencionei sobre esse ponto que já mencionei agora há pouco. E muitas pessoas não chegam a resultado, porque para entender melhor tudo isso, eu vou contar uma história que li. Há alguns anos, um homem levou seus filhos para uma aventura anual. E nessa aventura, eles iam numa trilha de 6 dias pela montanha, e na manhã seguinte, na chegada, eles foram para uma área de esqui, onde iniciaram uma trilha que lá eles colocaram as mochilas nas costas e caminharam em direção ao ponto da partida. E eles não tinham ideia do que estava no meio do evento de balonismo do país, e enfeitiçado eles pelaquela cena maravilhosa. Logo a seguir, observando aqueles balões de todas as cores, eles se encheram no ar. Eles começaram a ver que pilotos e equipes se movimentavam apressado, e os balões inflamavam, se preparavam para levantar seus passageiros às alturas. E sendo ali, de repente, começou um balão se distanciar dos demais, e eles viram que aquele balão estava querendo cair, e os outros balões se afastando por completo. E aquele balão já estava meio murcho, sem corda. E naquele momento, ele viu um membro da equipe tentando desesperadamente desamarrar a corda, enquanto o balão causava aquele desastre em câmera lenta. E eles observaram a distância enquanto o balão continuava dando tombas, sendo empurrados e tentando se livrar daquelas cordas. Então, logo, o pai olhou para os seus filhos e disse: eu sei como é sentir isso. Os meninos perguntou: como assim, pai? Eu sei como é soltar do chão, estando amarrado a algo, e tentar desesperadamente se libertar. E ele falou como várias vezes em que cordas invisíveis mantinha ele preso quando ele estava tentando alcançar voo. E apesar de ele falou que apesar dos fracassos, ele sabia e que estava destinado a ser mais do que aquilo. Então, no momento ele falou como é bom soltar-se e voar, e como muitas vezes sentimos preso a algum sentimento, alguma coisa. E aqui agora eu convido você a fazer uma reflexão sobre as incríveis semelhanças que temos, como todos estamos participando de uma corrida. Alguns ainda estão presos ao solo, procurando uma forma de se soltar para poder voar. E há ainda aqueles que sabem, mas não conseguem alcançar uma boa altitude, porque estão carregando peso demais. E as cordas e os pesos os impedem de libertar e subir. E quando os balões começam a decolar, percebemos que alguns vão imediatamente para cima, enquanto os outros planam sobre a superfície, a pouca altura do chão. E o que está atrapalhando são os pesos, e precisamos jogar os pesos fora, o peso da nossa vida. E eu sei que não é fácil, mas é preciso jogar o que está te impedindo de voar. Às vezes você vai demorar mais tempo para entender. São os pesos que estão lhe detendo. E começa
Você precisa começar a livrar desses pesos o mais rápido possível. E quando o balão começa a subir, a viagem que você está pronto de empreender em toda a sua vida, você vai ver como é gratificante. E se você optar por viver como sempre viveu, ou pode fazer a escolha de identificar e superar aquilo que não está permitindo o seu avanço, você pode voar. E o ar é o cenário, é a própria vida, serão muito mais emocionante quando você descobrir como superar as suas limitações pessoais que estão impedindo. Então, eu convido para você encontrar os pesos da sua vida e jogar fora do balão. E outra história que você deve carregar, você precisa carregar dentro da sua mochila, levar apenas o necessário e tirar tudo que está impedindo o seu caminho. Você precisa levar apenas o que for necessário para você subir a montanha. E se eu vou me imaginar, se você vai subir uma montanha, leve só o necessário. Tira, nós temos aquela percepção que nós precisamos levar isso, levar aquilo. Não. Muitas das vezes nós estamos carregando coisas demais e está impedindo nós de chegar ao topo da montanha. E se você está numa corrida, leva apenas o essencial para a sobrevivência, leva apenas o necessário, assim vai ficar mais leve a sua mochila, o peso vai estar mais leve, assim vai ser mais fácil você conseguir o seu objetivo, você conseguir o seu sonho, você conseguir realizar o que você tanto almeja. E muitas das vezes você fica patinando e não sai do lugar. Agora você já sabe. E no final desse vídeo você terá clareza de que deve fazer uma limpeza na sua mochila para poder escalar melhor. E eu quero falar para você que por mais que você imagina que, vamos supor, todos nós conhecemos figuras públicas que aparecem em manchete diariamente, mas são vítimas de ódio, de cobiça, de fraqueza morais, mas também estamos familiarizados com problemas de pequenas escalas. Outros exemplos, pais que reclamam demais dos seus filhos, chefe defensivo demais, que não aceita opiniões. E eu quero dizer que ter essas limitações faz parte do ser humano. E eu tenho, você também tem, como já vimos mais para trás. E não faz sentido preocupar em pequenas inconveniências quando tem algo maior adiante. E essas limitações se dividem em 3. E a primeira é a inconsciente, inconsequente. Essa faz muita diferença na vida diária. E a menos que interfira com um papel na sua vida, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor, senso estético, ser baixo, ser alto, ser canhoto, não atinge muito na sua vida, certo? Então, não devemos preocupar tanto a essa. A segunda é as limitações delegáveis. São aquelas deficiências que você pode contratar alguém para resolver para você. Então, vamos supor que essa também não é uma tanto que a gente devemos focar, pois se a gente pode contratar alguém para poder resolver, então nós não devemos focar tanto nessa. E a terceira é aquela intransferíveis.
essa categoria terá impacto profundo na sua vida pessoal e profissional. E então você precisa focar nessa. E essas limitações incluem comportamentos como baixa autoconfiança, pouco autocontrole e outros problemas que só você pode mudar. Por exemplo, falta de confiança nos outros. E outros exemplos, todos nós, como eu já mencionei atrás, o nosso foco se refere a esse comportamento da terceira. As demais, como eu já mencionei, temos poucas interesse, pois e a outra não tem grande importância na nossa vida. Agora, essa terceira é que tem grande importância, que tem grande impacto na nossa vida. Só nós somos capazes de lidar e conseguir corrigir. Uma velha história que você já deve ter visto dos caçadores de macaco. Para eles capturar os macacos na África, eles esvaziam um coco, deixando o buraco do tamanho da mão do animal e coloca dentro um pedaço de laranja ou de banana e amarra a uma árvore. E o cheiro atrai o macaco, que enfia a mão dentro do coco e então percebe que o buraco não é suficiente para tirar a mão e o pedaço da fruta. E para tirar a mão, ele precisa soltar o que está segurando. Só que ele não solta, fica tão obcecado em conseguir pegar a comida que nem sequer larga o coco para fugir do caçador, que está atrás de capturar facilmente. Você já viu isso, essa história? E muitos de nós somos prisioneiros das nossas limitações e continuamos agarrados a elas e não conseguimos resolver essas limitações. Porque não conseguimos, não queremos encarar o problema. Assim como o macaco, ficamos paralisados e presos entre dois mundos, sem perceber que estamos escolhendo a negação em vez da libertação. Pense comigo. Quero que você, nesse momento, imagina, faça uma autoanálise, os problemas com os quais você tenta não lidar. Pois é, esses problemas pode estar prejudicando, pode estar impedindo você de chegar no próximo nível. E você é capaz de identificar e de mudar a postura, identificar o prejuízo, superar essas limitações. É possível, é necessário. Se quisermos, só você precisa identificar e resolver. E aceitar esse fardo nos ajudará a abandonar o velho e escolher o novo. E eu quero dizer para você que as nossas limitações pessoais atuam em todas as nossas esferas da nossa vida. E bem provável que não surge somente na sua vida pessoal, está na sua casa, está acompanhado também no seu trabalho, na sua rotina, pois essa deficiência, essa limitação lhe acompanha aonde você for na nossa vida. E as limitações pessoais assumem várias formas, embora a maioria seja comportamental, em vez de algumas dificuldade física ou intelectual, mas todas prejudicam a nossa vida. E em geral, todos fingem não estar vendo, acreditando que estão sendo gentil, mas acaba causando mais dano à nossa pessoa a não enfrentar o problema de cara. Precisamos examinar com essa fraqueza, o impacto de cada deficiência
que está à nossa volta, da nossa pessoa, que está atingindo aos nossos parentes, funcionários, todos aqueles que merecem o nosso melhor. E há uma boa chance de descobrirmos algo que precisamos melhorar. Talvez até percebemos que não há tão difícil quanto parecia e que os benefícios compensam longe o nosso medo inicial. E tem pessoas que sofrem de déficit no aprendizagem de matemática. Imagina, o que aconteceria se essa pessoa fosse um contador? A dificuldade com números faria dessa pessoa uma péssima escolha para esse cargo. Ela provavelmente levaria a falência, diretores à cadeia, embora os comportamentos tendem a permear todos os aspectos da nossa vida. E eles se transformam em limitações quando impede que alcancemos objetivos específicos, sonhos. O impacto das nossas dificuldades pode variar dependendo do nosso papel na sociedade. O comportamento que nos restringe em uma área pode ser vantajosa ou não. Por exemplo, um professor de ensino médio com comportamento agressivo terá muito problema se der aula de matemática do que se ele for técnico ou se ele for um técnico de futebol. Imagina, embora precisa administrar suas agressividades em todos os aspectos da sua vida, ser analítico talvez ajude. Um físico no trabalho, mas pode se tornar O que eu quero dizer, pessoal, que às vezes a nossa limitação pode prejudicar o nosso trabalho, pode prejudicar a carreira que nós escolhemos. Então, devemos analisar se não vale a pena correr o risco, se não vale a pena parar um pouquinho, por mais que seja árduo, dolorido, identificar as nossas limitações e resolver cada uma delas. E o mais importante de tudo isso é nós não desistirmos em nenhum momento. E quando nós estiver diante de uma limitação, quando nós estiver diante de um projeto, nós precisamos identificar o que está impedindo nós de prosseguir, o que está amarrando, quais são as pedras. E eu quero falar para você que muitas das vezes as suas limitações não aparecem, você não nota, mas ano após ano, provavelmente as pessoas vai notar. E se você decidir resolver, você vai ver quão gratificante é tirar aquele fardo das suas costas. É muito melhor do que você estar carregando o mundo nas suas costas, tanta coisa. E isso vai ser um grande impacto para você no seu futuro. Mas aqui a situação fica um pouco mais complicada. Então acompanhe o meu raciocínio. Não estou dizendo que aquelas pessoas com menos número de limitações vencem, mas sim que se sai melhor aquelas que aprendem a minimizar ou eliminar aquelas limitações significantes. E estas interferem regularmente ao nosso relacionamento, à nossa capacidade de realizar um trabalho com excelência e termina nos limitando ao nosso desempenho. E esse conceito requer um exame mais atento, pois anos atrás a filosofia já apresentava tudo isso. E é verdade que muitas pessoas simplesmente nascem com menos limitações do que outras. Por exemplo, vamos supor, um modelo internacional que viajou o mundo. Ele é bonitão, atlético, estudioso, fala várias línguas. A maioria de nós não recebeu esses dons, não recebeu esse talento
que ele possui naturalmente. Contudo, ter nascido com menos limitação e restrições não é o mesmo que crescimento pessoal. Promover o crescimento pessoal significa dar atenção tudo na sua vida que impede, que está impedindo que você atinja o seu potencial, que você atinja o seu sonho, que você atinja o seu projeto. Não devemos confundir alguém que está cercado desses atributos natural do que dons de formas valiosas. E você precisa trabalhar, identificar os seus talentos e tornar uma pessoa determinada, apaixonada pelo seu sonho. E para concluir esse raciocínio, essa live é sobre vencer. Isso não significa apostar uma corrida ou ganhar mais dinheiro. Isso significa que você vai se tornar o melhor que você puder. Você ganha o prêmio por ser você, a melhor versão de você. E não importa o jeito certo de você superar suas limitações e trabalhando cada uma e conseguir adiante. E eu sei que trabalhar uma derrota, uma frustrações é difícil, mas você precisa esvaziar a sua mochila. Para entender melhor, vou contar a história a seguir. Um certo dia, um jovem, ao estar trabalhando com seu avô, ele percebeu, o seu avô percebeu e notou a expressão no rosto da criança, do jovem. Então perguntou o que está acontecendo com o jovem, e o jovem explicou que no jogo anterior ele tinha sido derrotado. Então o velho sábio logo falou: filho, você depois do jogo não guardou só a bola, a luva e o taco, você também guardou a derrota na sua mochila. E você precisa esvaziar para você ficar pronto para a próxima partida, para o próximo jogo. Você está perdendo tempo demais olhando para trás. Você precisa aprender com aquele jogo, usar isso como lição e concentrar na próxima partida. Então, sem dúvida, aprender com as experiências anteriores é importante, mas não devemos ficar alimentando o arrependimento e nem ficar fazendo suposições. A lição é simples, é impossível correr bem olhando para trás. A dificuldade, os conflitos, as expectativas frustradas, as inseguranças, os abusos, as relações complicadas e os acontecimentos marcantes na nossa vida faz com que todos nós carreguemos certas bagagens, da qual precisamos nos livrar. O segredo é estar disposto a tratar essas feridas emocionais, pois quando mais para o fundo da mochila empurramos esses sentimentos, mais entranhados eles ficarão. E essa mochila pode se tornar um fardo grande demais para carregar todo dia. Vou citar alguns exemplos que você vai estar entendendo. Todas as pessoas, a maioria tem pouca confiança de si próprio, é exigente demais. Outras pessoas resistem à mudança, é agressivo, raivoso, e outras têm pouco controle, são impulsivas. E nós precisamos, a maioria tem todas essas, precisamos identificar. Se não agimos, não somos transformados. O aspecto mais importante é a transformação. Por isso, espero que suas motivações e seu desejo de alcançar o crescimento pessoal o faça agir e descartar o que não é essencial para a sua vida, porque esse é um processo muito fundamental. Antes de mais nada, você precisa entender que todos nós vivemos tão atarefados, e se não nos lançamos
há um plano, logo esqueceremos todas as informações que coletamos. E por mais valiosa que seja, você precisa anotar as melhores intenções que você tem e colocar, fazer, criar um projeto, porque senão você vai estar, vamos supor, quem mesmo não tinha uma tarefa extraordinária para fazer e que veio algo que estava fora do seu planejamento, terminou fazendo, não é mesmo? Então a melhor forma é se planejar em vez de apenas ir tocando a ser sistemático e contínuo para o seu crescimento. Seu esforço permite que continue avançando em um plano de ação específico. Você deve criar uma ficha que incluirá o seu plano de ação. E eu quero muito que você consiga ter realizações pessoais. E nesse momento, convido você a fazer uma lista dos seus pontos fortes, aqueles quais você se baseia. Seu crescimento será após você anotar os seus pontos fortes, você vai verificar que vai ser mais fácil. Você vai tirar um pouco o fardo das suas costas. Levando em conta que é impossível se autoavaliar sem obter confirmações por meio de opiniões de terceiros, eu quero que você converse com alguém de sua confiança para ajudar você a completar esse desafio, completar essa lista. Você, após listar os seus pontos fortes, peça a alguém, uma pessoa que cobre de você, para que você possa prestar conta que está dando resultado, que você está fazendo. Na verdade, eu preferiria que você elaborasse sua lista inicial e depois você chamasse um amigo, contasse a ideia para ele, mostrasse a sua lista, pedisse ajuda e falava para ele: olha, eu preciso prestar conta disso aqui que está dando certo. E assim você vai ter o apoio, você vai ver como vai ser legal você resolver depois o outro, depois o outro. E assim você vai se tornar uma pessoa positiva e que sabe delegar quando necessário, que gosta de mudança e variedade, uma pessoa cuidadosa, acessível, persistente, flexível, entusiasmada, independente, organizado, aberto para novas ideias. Vai ter uma pessoa que vai ter grande controle, otimista, humilde, que tem um espírito de equipe e ao mesmo tempo preocupado com as pessoas, focado em detalhes, prestativo e eficiente, responsável, atencioso, sabe? Melhorar a sua situação, ser uma pessoa calma, decidido, extrovertido, estável. Isso não tem preço, pessoal. Saber respeitar as regras, ser acessível, inovador, isso não tem preço. E após identificar as suas duas maiores limitações, você precisa listar, escrever e trabalhe elas, anote elas e resolva dia após dia, pois só assim você vai conseguir. E precisa ser totalmente sincero. Anote algumas frases que estão ali impedindo e anote as suas limitações que mais está afetando a sua vida. Tenta pensar em situação concreta em que tais dificuldades tiveram impacto real na sua vida, negativo.
E talvez você será parecido comigo. Quando comecei a pensar, me ocorreu muitas situações em que minhas limitações magoaram pessoas e à minha volta, e senti necessidade de mudar o meu jeito de ser. E se você for assim, você vai notar após você estar fazendo que vai ser muito legal. Você pode estar usando também o seu parceiro para te ajudar a identificar os seus pontos fortes, as suas duas principais limitações. E após isso, você vai enviar uma cópia para essa pessoa que vai estar te ajudando nessa caminhada. Após você escolher essa pessoa, você vai estar prestando conta a ela. Peça essa pessoa que reveja com você os seus pontos fortes, suas limitações, para você ter certeza de que não está deixando nada de fora. Peça essa pessoa para monitorar. Faça da sua avaliação um evento regular na sua vida. Pode ser na semana, você pode estar mandando por e-mail, por telefone, você imagina. E ainda assim, após tudo isso, você vai ver como superar essas limitações pessoais. Você pode começar também em casa, porque nossa casa é onde nós mostramos mais deficiente. Se uma pessoa tem problema no trabalho por causa de agressividade, pode apostar que essa pessoa é muito mais intensa em casa. E as dificuldades de comportamentos com as quais lidamos, acredite, em casa a pessoa mostra mais do que em público. E algumas dessas limitações ocultas são ainda mais devastadoras quando surgem em situações que envolvem parentes ou até mesmo pessoas mais importantes na nossa vida. E ter um desempenho melhor na vida quando vemos que você imagina que quantos divórcios não existe no meio, mas muitos deles são por falta de resolver as limitações pessoais. E muitos de nós não queremos entrar nesse campo, criamos hábito para toda a vida e precisamos identificar, pois em um relacionamento, além das batalhas conjugais, além do sexo, equilíbrio no emprego, finança, tem vários, um contexto que precisamos melhorar, precisamos identificar e ensinar às nossas crianças também. E superar tudo isso não é fácil, mas tem um grande impacto na nossa vida, na nossa casa. Porém, você já deve ter visto, você deve saber e ver, vivenciar que se você for casado ou vamos supor que você tem filhos, você vai saber que tem muitas pessoas que têm limitações, até mesmo empreendedores têm, esses são muito interessantes. E os empreendedores são dotados de traços básicos de personalidade que pode levar eles ao sucesso ou ao fracasso. Por exemplo, vou dar outro exemplo, deu do casamento, agora vou dar outro. Na maioria deles são otimistas. Caso contrário, acreditaria nas suas próprias ideias, não levaria adiante a ideia. E muitos deles têm certeza e termina sendo bem sucedido. E muitos deles nem apoio não tem, se sacrifica, mas consegue. O poder da opinião sincera existe uma grande diferença profunda em tocar a nossa vida, e viver a vida. Porque para tocar a vida basta aparecer no trabalho toda manhã e esperar o dia passar.
Já para viver a vida é preciso ter direção, propósito, paixão, preparo e viver sentindo mais completo da palavra. Mas por que tanta gente apenas toca a vida no silêncio, sem saber para onde vai nem para onde está indo? O que está acontecendo, o que está fazendo? Em primeiro lugar, é preciso entender, compreender e descobrir que somos o que queremos. Em segundo lugar, é necessário ter uma disciplina para chegar em algum lugar. Precisamos saber para onde está indo. Embora pareça simples, muita gente não tem sucesso ao longo do caminho porque não quer o trabalho necessário para ir até o fim. E muitas pessoas não quer pagar o preço para chegar ao sucesso, não está disposto a tirar tudo que for necessário das suas costas para conseguir chegar ao final. E, por fim, quero deixar a seguinte frase: o pessimista queixa-se do vento, o otimista espera que ele muda e o realista ajusta as velas. De William George. Aqui foi mais um episódio do Método 3 em 7 de Reprogramação e Gestão Emocional. Eu sou Marcileia Belém e até a próxima, pessoal!